Preste atenção agora nesses dados. De janeiro a agosto deste ano, foram cometidos mais de 15 mil crimes contra crianças e adolescentes aqui no Rio Grande do Sul. Só nesta semana, 2 chamaram a atenção. O das gêmeas Manuela e Antônia, em Igrejinha, no Vale do Paranhana, e aquele caso do motorista abusador lá em Erebango, no Norte Gaúcho. A reportagem é da Gabi Dias. Quando os pais não estão aptos a cuidar de uma criança, quem deve protegê-la? Todos devem agir, diz o Estatuto, que o Estado, a família e a sociedade. Carolyn, Ana Pilar, Antônia e Manuela. Elas e tantas outras crianças mortas vítimas de violência dentro de casa. Só neste ano, mais de 15 mil crimes contra crianças e adolescentes foram registrados no Rio Grande do Sul. Na grande teia que forma a rede de proteção estão família, escola, comunidade, posto de saúde, vizinhos e incontáveis agentes que podem e devem interferir e denunciar. Quem decide, né? O Conselho Tutelar aplica as medidas de imediato e pode, eventualmente, solicitar um acolhimento emergencial. Esse acolhimento ele é confirmado, né, depois pela autoridade judiciária. Quem destitui o poder familiar de um pai ou de uma mãe para sempre é a autoridade judiciária. Para dar fim ao ciclo da violência, é importante saber identificar os sinais de maus tratos. Na escola, às vezes, uma criança que está com dor de barriga todos os dias e que pede ajuda para sair da sala de aula, essa dor de barriga pode estar dizendo alguma coisa. O Ministério Público Estadual é o órgão gestor dos conselhos tutelares e, quando esse falha, pode diretamente determinar um afastamento dessa criança do leito familiar, por exemplo. Mas, para isso, tem que saber do caso. A fiscalização ela é feita a partir do retorno da atuação do Conselho Tutelar, além das denúncias, nos casos concretos que chegam até o Ministério Público ou qualquer pessoa que venha relatar uma situação que possa estar havendo uma negligência do próprio Conselho Tutelar. De janeiro a agosto foram praticados 5.670 crimes de violência contra menores de 12 anos. Carolyn Souza Ferreira tinha 9 quando foi encontrada morta em um container de lixo em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, no dia 9 de agosto deste ano. A mãe é suspeita. No mesmo dia, Ana Pilar Cabreira, de 7 anos, morreu, de acordo com a polícia, esfaqueada pela própria mãe em Novo Hamburgo. Com criança ainda tem aquela velha ideia, né, de quem dá o pão da educação, aquela coisa de não meter a colher. Mas a gente precisa meter a colher, a gente precisa proteger as nossas crianças, senão muitas vão parar no container. Nesta semana, 2 casos chamam a atenção. A prisão de um motorista de ônibus acusado de abusar de pelo menos 5 crianças em Erebango e as gêmeas mortas em Igrejinha. Antes do fato ocorrido, 3 gatos apareceram mortos misteriosamente no interior da casa, né? Gatos pelo envenenamento dos gatos, coloca um ponto de interrogação se tal fato não ocorreu, com o intuito de fazer um planejamento, um teste para uma posterior intoxicação junto às meninas. O Conselho Tutelar da cidade abriu uma sindicância para apurar falhas na proteção de Antônia e Manuela Pereira, de 6 anos. A principal hipótese é de envenenamento. A mãe delas está detida. Aguardamos a conclusão dos laudos periciais realizados tanto em alimentos apreendidos no interior da casa durante a perícia, como também a amostra extraída junto aos corpos das vítimas. Muitas pessoas têm filhos, mas não têm a menor condição de exercer a maternidade ou a paternidade. Temos que olhar para a família dessas crianças e adolescentes, até porque, lamentavelmente, esses casos graves têm acontecido com quem tem o dever de cuidar, né? Tem acontecido no âmbito familiar. Então, nós precisamos ter um olhar, a questão da saúde mental vem muito forte no momento atual da nossa sociedade, e essas famílias não é uma situação diferente. Vamos colocar mais para o caso atual, né? O caso das gêmeas Manuela e Antônia. Eu ouvi hoje, numa rádio co-irmã aqui do Grupo Band RS, posso até citar, por que não, a Rádio Gaúcha,
que o conselho tutelar lá de Igrejinha, né, a mãe realmente teve aquele problema de saúde mental, né, teria as meninas, tanto as gêmeas como um terceiro filho ou uma terceira filha, teriam ficado com a avó. E aí levanta mais um ponto de interrogação em cima do trabalho realizado, executado pelos conselhos tutelares. Será que o conselho tutelar lá de Igrejinha também não falhou? Como falhou no caso Bernardo, no caso Miguel, no caso Rafael, no caso Carolyn, no caso Nicole. Vem cá, fecha em mim aqui, pode abrir o espaço aí. Pode abrir o espaço para mim, por gentileza. Será que não está na hora de abrir um debate público, um debate, uma discussão ampla, geral e restrita, com toda a sociedade sobre o papel não do Ministério Público, porque é uma instituição extremamente séria e comprometida com a população, mas o papel do Conselho Tutelar? Porque são muitas falhas. Será que o Conselho Tutelar, ele existe hoje realmente para resguardar, para salvar, para impedir que crianças sejam maltratadas, sejam mortas, né? Quando eu falo maltratar, nos mais variados aspectos. Mas ou o Conselho Tutelar é hoje um cabidão para cabos eleitorais ou um trampolim político, para que depois o conselheiro tutelar consiga aí se lançar candidato a vereador da sua cidade. Eu acho que está passando da hora de discutir a questão do conselho tutelar. Muitos erros, gente, muitos erros. Erros que resultaram em mortes. Muitas omissões, muitas. E a omissão custa vida, hein? A omissão custa vida, custa vida. Eu vou para o intervalo e volto já já. As empresas e instituições